Abra sua Bíblia no livro de São Mateus, capítulo 14, verso 22 em diante. Aonde está o teu foco? Aonde está os seus olhos? O que é que você está buscando? O que que você tem buscado para a tua vida? Nesta noite eu quero analisar uma história bem conhecida para que sirva de parâmetro para que eu possa entender melhor o que tem sido a minha vida religiosa e o que é que tem me impedido de ter uma entrega completa ao Senhor. São Mateus capítulo 14, verso 22 em diante, diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com muito medo. Jesus, porém, lhe falou algo, dizendo: tende bom ânimo, não temais, sou eu. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Sabe, queridos, o cenário aqui é um cenário muito lindo. E aqui o que nós estamos vendo é algo que nós, quem sabe, já temos lido e estudado por diversas vezes. A Bíblia fala que Jesus estava pregando uma multidão tremenda, muito grande, e terminando o seu sermão, os discípulos foram para o barco, e Jesus, naquele momento, ele agora começa a despedir a multidão um por um. E terminada de atender a multidão, despedir a multidão, porque o Senhor sempre teve como foco as pessoas, o ser humano. O Senhor sempre se preocupou com o ser humano. Diz a Bíblia que o Senhor agora atendeu a multidão. O Senhor despediu a multidão, um por um ele cumprimentou e abençoou aquelas pessoas. E ao terminar de atender e abençoar essas pessoas, a Bíblia ainda diz que o Senhor saiu para orar à parte. O Senhor subiu agora num lugar especial e ali ele foi orar ao seu Pai. Ó, queridos, quando Jesus esteve aqui neste mundo, Jesus era ser humano. Todo o poder que ele tinha vinha do Pai. E ele agora, ao atender e abençoar essas pessoas, ele precisava novamente se preencher com o poder de Deus. E ele sai para orar à parte. A primeira lição deixada para nós: precisamos ficar sozinhos, precisamos gastar tempo ali, reservado, distante das pessoas, distante da multidão. Precisamos estar num momento separado para falar com o Senhor. Isto é muito bom. E depois diz que na quarta vigília da noite, a noite judaica era dividida em 4 vigílias. A primeira vigília, que eles chamam, era no período de 18 às 21 horas. Caía o sol, entrava a noite, e a primeira vigília começava 18 às 21 horas. A segunda vigília, o segundo período compreendia de 21 até as 24 horas, até o que chamamos de 0 hora. A terceira vigília, de 0 hora, o que chamamos também de meia-noite, até as 3 da manhã.
E a quarta vigília, de 3 horas até as 6. Agora observe uma coisa. O verso 25 diz assim: mas a quarta vigília da noite, que começava a que hora? 3 da manhã, diz a Bíblia, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar.